Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E ontem o Diego trouxe aqui as impressões, os desdobramentos aí da campanha do PT, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao possível avanço de reformas. E prometeu que hoje traria o sentimento na campanha de Bolsonaro em relação a essas mesmas reformas. O que você conta pra gente, hein, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, eu conversei com alguns integrantes da campanha e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. E antes de falar do que eu ouvi deles, eu queria relembrar ao nosso ouvinte que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 após uma campanha em que ele apresentou o economista Paulo Guedes como um liberal reformista, seria o todo-poderoso ministro da Economia, o posto Ipiranga do Palácio do Planalto para assuntos econômicos, que promoveria reformas e privatizações, por exemplo. Mas aí surgiu uma pandemia no meio do caminho, o Paulo Guedes acabou sendo engolido pelo Centrão em muitas situações, e agora o presidente caminha para o fim do seu mandato com uma longa lista de promessas econômicas não cumpridas. Eu queria ressaltar um ponto aqui do texto do programa de governo de Bolsonaro para um eventual segundo mandato, em que ele culpa a pandemia e a guerra da Ucrânia por não ter conseguido tocar as reformas. Mas eu queria lembrar que desde antes da pandemia, o governo batia cabeça sobre que reformas enviar ao Congresso Nacional. Vale até lembrar que Paulo Guedes ficou conhecido aqui em Brasília como ministro da semana que vem, porque ele dizia sempre em entrevistas que na semana que vem nós vamos mandar reforma, na semana que vem nós vamos mandar reforma. E essa semana que vem nunca chegava. Eu conversei com o líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, sobre essa questão, e ele me disse que o Bolsonaro é sim reformista e que se for reeleito em outubro, algumas dessas propostas de reforma vão avançar, sobretudo a reforma tributária. Ele me disse, não acredito que o governo Bolsonaro tenha mudado de ideia sobre as reformas. O problema neste mandato foi mesmo a pandemia que trouxe mais dificuldades para a articulação política, nas palavras do Sóstenes Cavalcante, que é deputado pelo PL do Rio de Janeiro. Sobre a reforma administrativa, assim como na campanha petista a gente escuta muita resistência, também na campanha de Bolsonaro eu escutei um pouco de resistência. Ele diz, por exemplo, Sóstenes Cavalcante, quanto à reforma administrativa vai depender do tamanho da base de apoio do governo em caso de reeleição e de como ficará essa articulação política. E aí eu pergunto a ele o porquê dessa resistência com a reforma administrativa na campanha do Bolsonaro, e ele me disse o seguinte, acho difícil avançar com essa reforma porque tem que mexer inclusive com o poder judiciário, que hoje é a parte do país que mais se melindra, mais sensível a qualquer tipo de mudança. Ou seja, o Sóstenes Cavalcante colocando no colo do Poder Judiciário essa dificuldade de se avançar com a reforma administrativa que a gente já percebeu nesse primeiro mandato do Bolsonaro. Vamos ver se vai ter um segundo. Quanto à reforma trabalhista, eles dizem que não há qualquer possibilidade de se voltar atrás naquilo que já foi aprovado no governo de Michel Temer, sobretudo refutam qualquer possibilidade de volta do chamado imposto sindical, caso Jair Bolsonaro seja eleito. Eu também conversei com o senador Eduardo Gomes, que é do Tocantins, e é líder do governo Bolsonaro no Congresso. E ele também, assim como os outros que eu escutei sobre esse assunto, também atribui à pandemia e à guerra na Ucrânia o fato de Bolsonaro não ter feito as reformas que ventilou-se ali no início do mandato. Ele me disse, por exemplo, o Eduardo Gomes, estamos falando de um governo que, apesar de toda a confusão com a pandemia e tudo mais, conseguiu bons resultados legislativos. E aí ele me cita a reforma da Previdência, que foi aprovada logo no início do governo Bolsonaro, e também aquele projeto que garantiu a autonomia do Banco Central. O Eduardo Gomes diz que o Bolsonaro tem sim o ímpeto reformista e que, se for reeleito, vai tentar as reformas. Por fim, eu também escutei aí em reserva um ex-integrante da equipe de Paulo Guedes, que me disse que no Brasil
apesar dos pesares, apesar da gente ter aprovado a reforma da Previdência, apesar de muita gente publicamente falar em ímpeto reformista, na avaliação dele, abro aspas, não existe uma cultura reformista de fato no Brasil. O país continua bem distante do ideal. E ele me diz que a intenção é muito diferente da ação aqui em Brasília. Então, por mais que haja um Congresso que se diga reformista, que se diga disposto a avançar com essas mudanças estruturais na base do Estado, fato é, e ele não está errado, é só a gente olhar para a história recente desse país, fato é que na hora de fazer mesmo, na hora de você avançar com uma reforma, a resistência é muito grande. A gente está falando de resistência das corporações, a gente está falando de resistência do próprio parlamento, e quando avança é sempre com aquele jabuti aqui, aquele jabuti acolá. A própria reforma da Previdência mesmo foi aprovada com um monte de cortes dentro daquilo original. Não estou dizendo que o parlamento tem a obrigação de aprovar as reformas da forma como elas chegam ao Congresso, mas só estou colocando esse ponto para reforçar com o nosso ouvinte que quando se chega uma proposta no Congresso Nacional, junto com o mérito da discussão, vão vir também todas as questões de articulações políticas, as liberações de emenda, os acordos aqui e acolá, e isso, por óbvio, interfere no resultado final da aprovação desse projeto de lei ou em qualquer outra forma que essa reforma chegue ao Congresso. Mauro e Michele. E aí é muito difícil para o eleitor separar o joio do trigo, assim, porque praticamente todos os candidatos defendem algum tipo de reforma, e principalmente essas reformas mais importantes. E na prática, como você tem mostrado, isso não se concretiza. Como é que fica o eleitor nessa situação, hein, Diego? No que, né, a gente pode ver ali como palpável ou não no discurso dos candidatos? Michele, o que eu percebo? Cada um dos candidatos tem o seu público, né? A gente sabe que tem o seu eleitorado cativo, quase sempre eles falam para esse público. Então, quando é o discurso, quando é a chamada narrativa, eles vão falar das reformas que combinam com o seu programa de governo, com a sua postura política. Agora, na prática, quando o país precisa de reforma para valer, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Quem está no comando do país vai fazer o que tem que ser feito. Eu dou como exemplo a reforma da Previdência. Não tem ninguém aqui em Brasília, no Congresso Nacional, que não diga que, mesmo se o Fernando Haddad tivesse ganho a eleição em 2018, a reforma da Previdência seria aprovada no início de 2019, porque chegou numa situação em que não havia mais o que fazer. Alguma coisa tinha que ser feita. Se foi muito, se foi pouco, se retirou muito direito, se retirou pouco direito, se agradou muito ao trabalhador, se agradou muito ao empregador, se ficou ruim para quem... Entende? Tudo isso é uma discussão, mas chega uma hora que não tem jeito. Isso vai acontecer com a reforma administrativa, isso vai acontecer com a reforma tributária. O problema é que nesse país em que nós estamos, a coisa fica muito ruim para que se perceba que já não dá mais para continuar assim e que alguma coisa precisa ser feita. E aí, quando alguma coisa já está muito ruim, a chance da gente fazer qualquer coisa de qualquer jeito, somente para dizer que fez alguma coisa, é muito grande. Não tem um planejamento. Ou seja, a Previdência estava com sinal amarelo e latejando há quanto tempo? Há quantos anos especialistas não alertam sobre a Previdência? O mesmo é o tamanho do Estado. Há quanto tempo se fala que o Estado desse tamanho não vai dar certo nesse país? Mas vão esperar a coisa ficar de um jeito que não tem mais como segurar para se fazer alguma coisa e se chamar de reforma administrativa. E aí, repito, não importa se vai ser de esquerda, se vai ser de direita, porque quem está no governo precisa continuar governando. E para continuar governando precisa ter a casa minimamente arrumada. E nesse sentido, Diego, eu deixo aqui não um pedido, mas um apelo de novo. Por favor, prestem atenção no voto para deputado e para senador. Talvez seja até mais importante do que o voto para presidente, dado o poder que o Congresso tem aqui no Brasil. Não vai votar só porque o cara fez uma gracinha no horário eleitoral, cantou uma musiquinha, fez lá uma piadinha, se vestiu de A, B, C ou D.
pesquisa antes de votar para deputado e para senador, porque são essas pessoas que definem o nosso futuro. A gente está falando de reforma administrativa, a gente está falando aí do futuro, por exemplo, de todos os funcionários públicos federais. E isso pode acontecer nos estados também. Então tem que votar bem no deputado estadual também, sabe? Pesquisa, por favor, pesquisa, porque é ali que o futuro da gente está sendo votado. Não teve agora a votação do piso da enfermagem, por exemplo? Isso foi decisão do Congresso, foi decisão do Legislativo. É muita coisa que interfere na nossa vida. Baixar o imposto, o ICMS dos estados em cima dos combustíveis, teve que passar pelo Congresso. Isso interferiu em todo mundo que paga combustível lá no posto de gasolina. Quer dizer, tá tudo lá. A gente precisa prestar muita atenção nesse nosso voto. O nosso ouvinte Sérgio do Recife, ele fala: todo presidente faz o que faz por conta da cumplicidade da Câmara e do Senado. E deixa de fazer também, né? Eu acrescento aqui. Pro mal, mas também pro bem. Então, exatamente. Então, sabe, pode ser pro bem, gente. Se a gente votar direito, em gente capacitada, em gente que entende do riscado, que sabe o que está fazendo, se a gente pesquisar um pouco mais o nosso voto e não se deixar levar só porque quem tá fazendo gracinha na televisão, a gente vai melhorar a qualidade do Congresso e vai melhorar a qualidade das leis que são aprovadas ali. Eu ouvi dizer que o Diego Amorim vai trazer aí um convidado pra gente em breve para nos ajudar a refletir melhor de como escolher melhor os nossos candidatos. É isso, Diego? É isso aí, Michele. Amanhã, se tudo der certo, a gente está aqui no Nova Manhã com o professor Creomar de Souza para conversar um pouquinho com a gente com mais profundidade ainda sobre essa questão toda da eleição e como o nosso ouvinte da Nova Brasil FM pode se preparar, digamos assim, para o próximo dia 2 de outubro. Muito bem, já está feito o convite. Tá combinado. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã. Um ótimo dia, até amanhã. Valeu.